Bom dia a todos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Eu teria embarcado sexta-feira para Israel e foi suspenso o concílio, a conferência em função da guerra, questões de segurança, não só em torno de Jerusalém ou desse evento, mas em toda Israel. E nós estamos aguardando até que seja possível. A liderança do concílio vai remarcar a data e nós podemos suspender a passagem, estamos guardando as ofertas que foram dadas para serem semeadas em Israel, e assim que for agendado eu vou comunicar aos irmãos, e então o Senhor vai permitir que a gente esteja de novo lá em Israel. Estou falando a gente, porque nós vamos juntos, eu represento a igreja lá nesse concílio, são cerca de 350 líderes do mundo todo, deve ter uns 12 ou 15 líderes do Brasil, e vai ser um tempo de muita vitória, de muita graça do Senhor. Nós estamos orando e intercedendo por Israel, de uma forma especial, abertamente especial, porque Israel é a nação de Deus, ponto final. Segundo, porque esses acontecimentos em Israel dizem respeito a toda a humanidade. Nós estamos orando por Israel, mas nós também estamos orando pelos palestinos, pelos árabes, de igual forma, com amor, com intercessão por salvação, por vitória. E aí nós temos que chegar lá no outro lado, da ponta dessa história toda, e orar por pessoas ao redor do mundo, não só no Brasil, que estão completamente equivocadas, defendendo a violência, o terrorismo, em nome de outras bandeiras. Nós estamos orando também para que ninguém seja enganado pelas trevas e haja discernimento. Nós temos um inimigo que é o maligno. O maligno está causando guerra, terror, mortes, violência. Ele é o nosso arqui-inimigo. E o maligno que trabalha para cegar o entendimento, seja de quem defende o criminoso, o terrorista, seja de quem vai lá e comete crimes. É o maligno que trabalha para cegar, para escravizar essas pessoas. Então nós estamos orando por eles. Como assim? Oramos pelos terroristas, oramos. Aquelas pessoas, se morrerem sem Jesus, vão para o inferno a eternidade toda. E Deus os ama. Deus ama cada uma daquelas pessoas. E como igreja, eu e você temos a responsabilidade e o privilégio de intercedermos. Nós devemos diminuir um pouco o nível de notícias, a intensidade de notícias que a gente vai nutrindo o coração o dia todo, e intensificar, aumentar a intensidade de oração que fazemos por essas pessoas, por esses povos, e de uma forma muito especial por Israel, e pelos planos de Deus para todos nós. Nenhum de nós está distanciado disso que está acontecendo. A vida de cada um de nós está diretamente relacionada a tudo o que está acontecendo no Oriente Médio nesse tempo. E, na verdade, você sabe, não é só no Oriente Médio, é no mundo inteiro, e nós estamos orando e intercedendo pelas vidas e pelas nações. A ministração que eu quero trazer hoje nessa manhã leva o nome de Maranata. Por muitos anos, na vida da igreja, alguns que são crentes há mais tempo sabem disso. Quando eu era adolescente, criança, logo no início da juventude, a palavra Maranata era muito falada, muito declarada. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cantávamos Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Depois a gente foi se envolvendo com o mundo moderno, a tecnologia, o mundo pós-moderno, e a gente foi deixando de lado uma série de convicções, e alguns vão dizer, não, eu não deixei de lado a convicção, mas se isso saiu do nosso foco, do nosso cenário, a gente deixou de lado mesmo.
A gente está muito envolvido com a terra, com as coisas. Por isso o Senhor Jesus deixou a parábola do trigo e do joio. O trigo, você arranca ele facilmente. O joio, ele é grudado na terra, grudado na terra. E nós fomos nos envolvendo em tantas coisas, e agora nós estamos num tempo em que é muito evidente os sinais que estão acontecendo. É muito evidente. São sinais para alguns crerem que Jesus está às portas, outros são sinais para as pessoas polarizarem, combaterem, se endurecerem cada vez mais, se cegarem cada vez mais. Que tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. É um tempo de desafios, em que eu e você somos chamados a pensar novamente em Maranata, numa intensidade maior do que há alguns anos atrás. Ora vem, Senhor Jesus. Maranatá. Maranatá é uma palavra, junção de duas palavras aramaicas, que diz respeito a ora vem, Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês alguns textos nessa manhã. E eu quero ler alguns textos num cenário. E eu separei algumas palavras que vão nos ajudando a entender o cenário, o roteiro dessa ministração. E algumas palavras, pode publicar, por favor? Vigilância, missão, discernimento, arrependimento, frutificação, autoridade espiritual, fé e santificação. Elas podem ficar todas juntas? Sim. Eu queria ler alguns textos para vocês, nós lermos juntos alguns textos que vão apontar para esses elementos. Eu e você precisamos vigiar. Esse é um tempo em que eu e você precisamos vigiar, de vigilância. Segundo, eu e você, nesse tempo, nós precisamos assumir uma missão. Terceiro, eu e você precisamos crescer em discernimento. Crescer em discernimento. Quarto, eu e você precisamos, em todo o tempo, de arrependimento. E eu poderia dizer de arrependimentos. Ainda, eu e você precisamos mudar a nossa vida de tal forma que a gente deixe apenas de desfrutar, ou de lutar, ou de viver, e aumentemos o nosso nível de frutificação. Frutificação. Ainda temos, eu e você, nesse texto, vamos ver a necessidade de nós crescermos em autoridade espiritual, em fé e em santificação. Pode tirar tudo da tela, depois que estiver pronto, você põe de volta aqui, por favor. Irmãos, são palavras que eu fui encontrando numa sequência do texto bíblico. Todas as vezes que você ler, seja no Novo Testamento, nos Evangelhos, seja em qualquer outro livro, ou uma carta, ou no Antigo Testamento, uma sequência de fatos, eles não estão ali por acaso. Deus deixou nas Escrituras revelação de tudo. Acima de tudo, Deus deixou nas Escrituras a revelação de Jesus. Deus expõe o plano dele para a humanidade em todo o texto bíblico. Por isso, Deus expõe a vida, a história, a autoridade, o ministério de Jesus em todo o texto bíblico, incluindo o Antigo Testamento. Alguns que acreditam que o Antigo Testamento passou vão se surpreender quando descobrirem com tanta clareza que o Antigo Testamento, que nunca foi chamado de Velho Testamento pela Bíblia, mas de Primeira Aliança, o Antigo Testamento, ou Primeira Aliança, ou Primeiro Testamento, está repleto da manifestação de Jesus, da palavra. A igreja está presente no Antigo Testamento, ou na Primeira Aliança, por isso está presente na Segunda Aliança.
E essas palavras, elas nos dão um roteiro de uma sequência de fatos que Deus deixou escrito nesse texto do Evangelho e que faz sentido. Por que que Deus colocou nessa ordem? Por que que Deus expôs com tanta clareza para eu e você, não só num tempo de desafio como hoje, mas em toda a nossa vida, tenhamos direcionamento? Eu quero ler com você, começando em Lucas, capítulo 12. O que nós estamos vendo, os sinais que vemos hoje, são muito evidentes de deterioração de todas as coisas na dimensão da vida humana. Deterioração da natureza, dos valores, da estrutura de conhecimento, da organização da sociedade, das logísticas da vida. Tudo está em processo de deterioração. Isso é inquestionável, embora existam muitas coisas que estão em processo de avanço, de crescimento, de melhora. Você e eu somos prova disso. Estamos melhorando no Senhor. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas ao nosso redor, nós contemplamos o tempo todo uma sociedade em processo de desgaste, deterioração, de perdas. Quanto mais nós caminhamos, mais nós somos cercados de injustiças. Quanto mais nós assistimos os noticiários, mais nós estamos vendo polarização. Polarização absoluta. É uma redundância, mas se faz necessário. Eu e você estamos vivendo dias que a gente fica assim, meu Deus, olha o que está acontecendo. E nós corremos o risco, como crentes, de falar assim, olha, é Jesus que está voltando. Jesus, meu Deus, final dos tempos. Meu Deus, o mundo está, meu Deus, onde estão? Meu Deus, onde estão? E ficar só nessa esfera da indignação ou da exclamação. Mas o Senhor quer que eu e você olhemos para tudo que está acontecendo e sigamos um caminho, um roteiro, nesse tempo de hoje. É mais do que tomar uma atitude para resolver problemas, é mais do que ter uma bandeira para levantar, seja a bandeira de assuntos escatológicos, seja a bandeira de assuntos sociais. Não, é mais do que isso, é realmente alinhar a nossa vida de tal forma que a gente seja canal da manifestação de Deus para nós mesmos, para a nossa família, para a sociedade de uma forma muito evidente. E é importante a gente se lembrar que todas as vezes que a gente vê tragédias, vê dificuldades, a gente é levado imediatamente a pensar em fracassos, problemas, desânimo, indignação. Imagina quando Jesus morreu. Aqueles discípulos estavam arrasados. Porque não foram 30 anos, foram 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, eles foram muito intensos, mas continua sendo um pouco tempo da vida deles. Se eles tinham 30 anos, se eles tinham 40 anos, se eles tinham 50 anos, foram apenas 3 anos e meio que eles andaram com Jesus. E muito rapidamente eles viram milagres, eles viram coisas maravilhosas, eles estavam no céu, eles tinham convicção de que Jesus tinha vindo, o reino veio sobre Israel, Jesus ia tomar o trono e Roma ia ser arrebentada e tudo ia acabar, e pronto, era o céu. Eles criam mesmo. E de repente Jesus morre, e morre de um jeito horrível, na mão de Pilatos, na mão de Roma, na mão dos soldados. Estava tudo acabado. A história, Deus deixou claro, o texto dos discípulos no caminho de Emaús, eles estavam arrasados. O que eu vou fazer? Eu vou voltar a pescar? Meu Deus do céu, e meu barco agora, como é que eu volto a pescar? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a coletoria? Não, meu Deus. Eles estavam desolados. Parecia ser um arraso. E é impressionante como que eu e você podemos aprender com isso.
todas as vezes que acontece algo que parece ser o fim, se eu e você olharmos com os olhos do reino de Deus, nós vamos entender, tem um processo de Deus nisso aí. A próxima etapa está para chegar. Não tem fracasso, não tem morte, não tem problema, não tem decepção, não tem nada. O que eu estou vendo é que entrou um momento difícil, mas esse momento difícil faz parte de um processo em que a Bíblia já disse quem é que vence, o que é que está se estabelecendo, quem eu sou, para onde eu estou indo, como eu estou caminhando. É o olhar de quem é crente. Não é olhar de quem é crente falando religiosamente, olhar de quem crê. Eu creio que Jesus venceu na cruz. A Dandara disse aqui, o Senhor já venceu, o sacrifício já foi feito, a obra já foi consumada, as coisas que Ele estabeleceu já estão sobre nós. E se você pegar as músicas que foram cantadas, não só o mover de Deus desde o início, as músicas que a Dandara separou, as músicas que o Ministério Louvor ministrou, como fazem parte do que o Senhor está fazendo hoje, nessa manhã, nesse lugar. E não só aqui, mas no mundo inteiro, sobre a sua igreja e sobre as nações. Eu e você precisamos entender, pode parecer que tudo está assim, terrível. Olha o que está acontecendo na Israel, o que aconteceu com aquele povo. Olha o que está acontecendo com o Brasil. Opa, peraí. O texto que eu tenho do Senhor, a carta que eu tenho do meu Deus, o documento que eu tenho do Senhor, os decretos estabelecidos no mundo espiritual dizem outra coisa. Dizem que nós estamos rumando para a volta do Cordeiro, o reino eterno de Cristo, o arrebatamento da igreja, a eternidade, milênio. Nós estamos vendo, tem muita coisa escrita aqui que me diz que tudo isso que está parecendo terrível, parece que Jesus morreu, parece que acabou, arrasou, decepção total com esse ministério, decepção total com esse governo, decepção total com o mundo, não tem chance, não, peraí, isso é só um pequeno episódio no todo da história. Isso precisa nutrir o meu coração e o seu coração, porque senão a gente vai se trancar num bunker, e a gente vai parar com a vida, e a gente vai, Jesus está voltando. Não, o Senhor não quer isso. Enquanto Ele não chega, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser 10 anos, enquanto eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero viver nessa terra, eu quero desfrutar, eu quero realizar, eu quero andar em marcha, eu quero ser por fé, eu quero ousar, eu quero ser corpo de Cristo nessa terra, até o Senhor tirar o corpo dele dessa terra. E quando o Senhor tirar o corpo de Cristo dessa terra, pelo arrebatamento, Ele aparecerá nas nuvens por inteiro, Ele e o seu corpo envolve todos os que o Senhor salva, todos. Enquanto isso não acontecer, eu quero servir o Senhor. Por isso esse roteiro, ele é impressionante, ele é imprescindível para mim. Como é que o Senhor colocou isso aqui numa sequência de fatos que parecem soltos, não ligados uns aos outros, mas nós vamos ver isso daqui. Então, Senhor, assim como a morte de Jesus parecia ser o fim, mas na verdade era só uma pequena etapa de toda uma história de vitória. As tragédias que vemos, o que estamos vendo no mundo hoje, é só uma pequena parcela do todo que culmina na vitória, no reino de Cristo, na vinda do Cordeiro. E isso também precisa ser aplicado na sua vida. Eu desisti, porque olha, foi tão difícil a vida. Para com isso, olha para frente e fala assim, isso é uma parte não desejável, como fermento que você põe na língua e é horrível de comer, mas faz parte do bolo. Essa é uma parte que eu vou enfrentar com fé, faz parte. O que estamos vivendo no Brasil, o que estamos vendo na Europa, o que estamos vendo por aí, o que estamos vendo lá no Oriente Médio, faz parte de um processo em que já está escrito que o Senhor é o vitorioso e eu sou vitorioso com Ele. Minha vida, minha família, meu trabalho, minhas finanças, a igreja, ministério, as nações. Mude a forma de pensar para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E olha, eu estou vendo notícias e tem hora que eu tenho que parar, chega. E eu e você somos impactados por essa notícia. E daí a pouco nós estamos numa cilada do inimigo de preocupação, de medo, de ansiedade, ou às vezes de uma indignação que extrapola aquilo que nos compete.
porque a indignação que nos compete diz respeito a nos levar à intercessão. Se não for para isso, vai nos levar a uma armadilha do inimigo. E se extrapola isso, daí a pouco eu estou pesado, desanimado, eu já estou falando, só falo disso, qualquer um diz, você viu aquilo? Mas você viu que o tempo só... Não, Senhor, eu quero ser moderado. Seja conhecida entre os homens a vossa moderação. Então, Senhor, eu quero olhar para tudo que está acontecendo, eu quero saber as notícias, eu quero saber a hora de parar de ver notícias e começar a orar, interceder, adorar, desfrutar e viver a vida, mas não viver a vida como quem está às margens de tudo que acontece, mas viver a vida como alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo para um contexto coerente, para uma vida alinhada com o que Deus tem para nós nesse tempo. E é isso que esse texto nos diz. E nós vamos ler o texto, Lucas 12, a partir do verso 35. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Se você vai a Paulo em Efésios, ele vai dizer como o nosso corpo precisa estar cingido. O escudo da fé, sandálias da proclamação do Evangelho, a espada que é a palavra, o capacete da salvação. E a gente ficaria o resto do dia só falando de cingido o vosso corpo. Mas o Senhor está dizendo, preste atenção, meus filhos, estejam com o corpo revestido, cingido, e as vossas candeias acesas. Podemos ir lá em Mateus 25, na parábola das virgens prudentes e as virgens imprudentes, e nós vamos entender. Aquele que não está cheio do óleo do Espírito Santo vai ser pego de surpresa, vai ser pego dormindo, numa sonolência, com dinheiro ou sem dinheiro, sonolência. Não discernindo nada, às vezes discutindo teologia, mas numa sonolência. Porque a noiva, ela é completa com as 10 virgens. Só que parte das virgens não tinha óleo. Foi pega de surpresa. Nós ainda vamos entender com mais profundidade tudo que Jesus quis dizer nessa parábola. Mas o Senhor está dizendo, olha, vai ter gente da noiva que não tem óleo. Vive só a vida terrena. Fumegando o tempo todo. Pedindo óleo um ao outro. Tentando acender uma luz que nunca se acende. E o Senhor vem dizer assim, cingi os vossos corpos e acendeis vossas candeias. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero ter experiências com o Espírito Santo. E isso diz respeito à primeira palavra, vigilância. Eu estou tendo na minha vida cotidiana experiências pessoais com o Espírito Santo. Eu estou perguntando a você, irmão, principalmente você que é membro do projeto, é o rebanho que o Senhor confiou a nós. Eu estou perguntando a você, você está tendo experiências cotidianas com o Espírito Santo? Faz uma anotaçãozinha essa semana, segunda-feira. Qual foi a minha experiência com o Espírito Santo? Eu não estou falando de experiências emocionais, nem experiências místicas, eu estou falando de relacionamento pessoal com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz claramente, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Verso 36, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Sejam semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Na vigilância, o Senhor está dizendo, presta atenção, não fiquem atônitos, perplexos com as coisas, nem vão para um extremo de não quero saber, nem vão para outro extremo dos extremismos religiosos, místicos, teológicos, das axiologias, dos medos, dos temores, mas se encham do Espírito Santo, Ele vai instruir vocês. Sejam semelhantes a homens que esperam o Senhor da casa
voltar de alguma festa. Eu não sei que horas chega. Não tem horário para chegar. Mas eu vou estar vigilante. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero, pelo Teu Espírito Santo, nestes dias da sua volta. Eu não quero discutir se está perto, se não está perto, se volta, se não volta, se é, se não é. Eu quero estar vigilante. Eu quero estar atento, eu quero estar sensível. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Jesus vai nos servir. Eu não sei o quanto você usa a imaginação. Eu não sei o quanto você é só intelecto, razão ou mecanismo, logística, braçal. Mas eu e você precisamos usar mais a imaginação, não com fantasias, não com Hollywood, mas com a palavra. Senhor, isso vai acontecer, eu vou estar sentado a uma mesa e o Senhor vem me servir. Eu vou, filho, eu vou te servir. Deus do céu, o Senhor virá me servir. Versículo 38, quando quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Sabei, porém, isso, se o pai de família, diga o pai de família, se o pai de família, quantos aqui são pais de família? Pai de família. Tem algumas mães que até deveriam levantar a mão mesmo. Pai de família, eu sou pai, eu sou sacerdote. O Senhor está dizendo, o pai de família, se soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Mas os pais de família ao nosso redor não sabem que horas Jesus vem, não sabem nem que horas que o inimigo vem roubar, não sabem de nada que está acontecendo, não tem palavra, não tem direcionamento, não tem rumo, talvez estão pensando só em futebol, em carro e em dinheiro. E o Senhor diz aqui dentro do espectro, vigilância. Pais de família, sejam sacerdotes, sejam autoridade, sejam quem ministra, sejam quem ora, sejam quem conhece, sejam quem dá uma palavra de bênção. Se o pai de família soubesse, ele vigiaria. Eu não sei que horas vem o ladrão, então eu vou vigiar. Eu não sei que horas vem o Senhor, então eu vou vigiar por mim e por minha família. Versículo 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? O Senhor responde a Pedro com uma pergunta. Senhor, o Senhor está falando tudo isso só para nós, seus discípulos, ou para todos? O Senhor Jesus responde perguntando assim, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? E se você quiser ampliar o entendimento disso que está escrito, basta fazer mais uma pergunta. Quais são as coisas que Deus confiou a você como mordomo? Tempo, corpo, vida, saúde, profissão, recursos, esposa, esposo, filhos, netos, familiares, emprego, trabalho, clientes, vizinhos. Quais são as coisas e as pessoas, as vidas, os assuntos, os projetos que o Senhor confiou a você? Não, eu só frequento aqui, eu não faço parte. Tem um mundo de coisas que o Senhor confiou a mim e outro mundo de coisas que o Senhor confiou a você, a cada um. Quais são essas coisas? Como você tem, como um mordomo, cuidado dessas coisas? Senhor, nesse espectro da vigilância, eu quero ser um mordomo que cuida bem,
que o Senhor confiou a mim algumas coisas para eu dar o sustento no tempo certo, para eu cuidar dessas coisas da forma correta, devida. E não vem de mim a sabedoria, nem os recursos, vem do Senhor. Então eu preciso mergulhar na intimidade cotidiana com o Espírito Santo, porque o Senhor vai me dar condições de viver esse tempo do Maranata, cheio do teu direcionamento. Versículo 43, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir. Em todos esses anos, ministrando sobre a vinda de Cristo, eu já ouvi inúmeras pessoas, e já vi inúmeras pessoas resistentes à vinda de Jesus. E é muito comum você falar assim, não, ainda demora. Há 20 anos atrás, quando eu pregava sobre a volta de Jesus, tinha gente que vinha a mim e falou assim, a minha avó, quando era jovem, já falava da vinda de Jesus. Paulo, né, coitado? Paulo falava da vinda, Pedro falava da vinda de Jesus, eu tenho 2000 anos que não venho. Olha, eu não sei quando vem. Tolo aquele que diz, meu Senhor tarda em vir. O Senhor virá, Deus. O Senhor veio para alguém que tinha 20 e poucos anos e morreu essa semana. O Senhor veio para alguém que tinha 90 anos e morreu essa semana. O Senhor virá para mim a qualquer momento da minha vida. Vai acabar. Tem um limite. E se eu não morrer antes dos 100 anos, eu vou ver Jesus voltando, aí eu vou subir com Ele, você também. O nosso Senhor não tarda em vir. Ele anseia por vir. Ele anseia por vir buscar a sua noiva. É o projeto dele, é o propósito dele, é o decreto dele. É isso que vai acontecer, é a expectativa. Ele está contando nos dedos os dias em que ele vai descer nas nuvens, ele vai se encontrar com a sua noiva e ele vai assumir o governo eterno de todo o universo. Versículo 45 diz, aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que reconheceu a verdade, a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nós já recebemos, nós já temos. Se você não é crente há muitos anos, você tem abundância de ensino, de instrução, de palavra ao seu redor. Nós já temos muito. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Senhor, eu quero entrar num nível de vigilância, que não é na força do meu braço, não é na força da minha mente, raciocínio, não é levantando uma bandeira qualquer, Senhor, é no enchimento do Espírito Santo. Ele é que enche minhas lamparinas de óleo. Isso é vigilância. O texto continua, parece outro assunto. Verso 49 diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo antes, divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra mãe, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Isso acontece desde sempre, gente. Mas nunca vimos acontecer no nível que acontece hoje. Nós não podemos ser insensíveis. Nós não podemos, é assim mesmo. Mas quando você vê a notícia de polarização, em qualquer das cidades do mundo que você ouviu notícias, tem gente defendendo, tem gente atacando, tem gente entendendo, tem gente que não está entendendo. Quando você vir o aumento, a intensidade das
polarizações dentro de casa, filhos com pais, pais com filhos. E não precisa ser assunto só de política, agora assunto de Hamas, assunto de Israel, assunto sobre texto bíblico, sobre Espírito Santo, assunto sobre se essas coisas são do mundo ou não são, se tem nada a ver ou se eu não posso, o que é santificação, tudo vai polarizando, até que cheguemos em plenitude naquilo que Daniel profetizou: os limpos se limparão cada vez mais, e os sujos se sujarão cada vez mais. Senhor, eu estou discernindo esse tempo de Maranata, e eu estou olhando, eu não estou olhando assim, uau, meu Deus, e saio mandando para todo mundo as mensagens: olha o que aconteceu na França, olha o que aconteceu no Canadá, olha o que está nos Estados Unidos, olha o que aconteceu, olha quem levantou, olha as bandeiras, olha o que estão falando, o que escreveram, você viu o que eles fizeram? Meu Deus, Senhor, eu não quero estar estarrecido, indignado, abismado, eu quero discernir o tempo, eu quero estar vigilante. Então eu quero entender agora uma outra dimensão: missão. E o que polarização tem a ver com missão? Os brancos se embranquecerão cada vez mais. Os lavados pelo sangue do Cordeiro. Não precisa ter medo. Não está falando de branco de pele. Não está falando de disputa de raça. O Senhor está falando de quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, limpo, purificado, justos. Eles se santificarão cada vez mais, se branquearão cada vez mais, se purificarão cada vez mais. Eu e você precisamos estar nisso. Se não estivermos nisso, crescimento em santidade, nós estaremos do outro lado. Os sujos se sujarão cada vez mais. Senhor, eu quero discernimento para entender a missão. Então, entendendo essa polarização bélica, armada, problemática, eu posso entender a polarização do reino de Deus. Cada vez mais eu vou dizer: é Jesus, é não para o pecado. Cada vez eu vou dizer mais: minha carne vai para a cruz. Cada vez eu vou me fundamentar mais na palavra. Cada vez mais eu vou para um extremo: reino e império das trevas. O que é de Deus e o que não é do Senhor. E para a minha vida eu vou tomando decisões. Eu não quero mais isso, eu também vou entrando, não numa polarização de polêmica, de briga, de atrito, de competição, mas de santificação. O verso continua dizendo: estarão divididos, verso 54, disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Irmão, preste atenção. Eu falei sobre vigilância, falei sobre missão, e agora vem sobre discernimento. Irmão, é imprescindível que eu e você tenhamos sabedoria para discernir esse tempo. Mas, pastor, eu não sei se Jesus volta logo ou volta... Eu não sei, continua valendo o texto. É como chega um ladrão, o pai não sabe que horas. Ou é como chega o senhor da casa, que foi a uma festa, o mordomo não sabe que horas. Eu não sei que horas, mas eu estou discernindo o tempo. Esse é o tempo de eu crescer em vigilância. Esse é o tempo de eu crescer na minha missão. Esse é o tempo de eu crescer em discernimento. E a gente vai pelas outras palavras aqui ainda. Esse é o tempo. Não dá para gastar mais tempo com outras coisas. Eu quero reunir um número de coisas que eu penso, que eu desejo. Senhor, isso aqui está fora, porque eu acho que nem vai dar tempo, Senhor. Senhor, isso aqui, se o Senhor quiser, mas eu não corro atrás disso mais, porque agora eu quero me dedicar a fazer o que o Senhor tem para eu fazer nessa terra, nesse tempo do fim. Vem discernimento, é justo julgarmos a terra, a época que vivemos. Quando fores com o teu adversário ou magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juízo, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali
enquanto não pagares o último centavo. Jesus trouxe uma ilustração muito simples e muito clara. Olha, estamos todos rumo ao tribunal eterno. Estamos todos juntos ao final dos tempos. Estamos todos juntos ou próximos de chegarmos ao trono do Senhor, diante do julgamento que haverá sobre toda a terra. Então, enquanto isso, põe em ordem tua vida. É isso que Jesus está dizendo. Tenha discernimento para andar com a sua vida alinhada no reino de Deus, com o reino de Deus. O texto continua dizendo, versículo 1 do próximo capítulo, naquela mesma ocasião, chegando alguns, Lucas capítulo 13 agora, versículo 1, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses judeus, esses galileus, eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, e eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A ONU tem uma declaração de que não existem raças. Existem características de cada povo, mas raça só existe uma, a raça humana. Toda a humanidade é um grupo único de pessoas com características geopolíticas, com características físicas, com características biológicas, emocionais, culturais, mas todos nós fazemos parte de um único grupo, uma única raça, a raça dos humanos. E o texto bíblico é para um povo só, o povo que habita na terra. E eu e você precisamos entender com clareza que nós estamos vivendo um tempo que alcança e afeta a todos. E enquanto olhamos para tudo que acontece à nossa volta, nós vemos em todos os lugares injustiças. E se você não acompanha as notícias ao redor do mundo, as notícias no Canadá, as notícias na Europa, as notícias na Ásia, as notícias nos Estados Unidos, você vai ficar perplexo em saber que os mesmos problemas, as mesmas questões, as mesmas picuinhas, as mesmas bandeiras, os mesmos atritos políticos, sociais, os mesmos, absolutamente os mesmos, acontecem nas escolas em qualquer lugar do mundo, acontecem nos governos em qualquer lugar do mundo, acontecem nos países, acontecem nas cidades, acontecem em todo lugar. Eu e você achamos que é só relacionado ao Brasil e ao governinho que tem aqui do Brasil, com os políticos que temos. Não, irmão. Isso é algo único para toda a humanidade. Está acontecendo o mesmo que acontece todos os dias aqui, em qualquer lugar do mundo. Há um espírito, o espírito do anticristo, regendo um mundo de coisas que você não sabe como acontecem, não tem explicação por que acontece, por que isso, por que a humanidade, por que aqueles que são bons não se levantam, por que não tomam uma iniciativa? Porque existe um comando espiritual sobre a terra. E eu e você só vamos vencer esse comando se nós estivermos debaixo do governo de Cristo. Ele está acima de tudo que está acontecendo nessa terra. Eu e você precisamos entender que a justiça e a injustiça são questões que não se resolvem com as nossas ideias ou com a nossa força do braço, mas com o reino de Cristo. E aí vem Jesus, parece um outro assunto, parece uma outra coisa que distingue de tudo que tem aqui. E Jesus diz assim, olha, vocês estão achando que aqueles que morreram, 18 pessoas morreram porque caiu uma torre e matou ali os 18 pessoas. E ainda veio Pilatos e fez uma injustiça que misturou o sangue deles com todo aquele sacrifício, com tudo aquilo. Vocês estão achando que eles morreram, que aconteceu essa tragédia porque eles eram piores do que vocês? Não. Todos, se não se arrependerem, se perderão também.
Você da direita está achando que é pior do que o da esquerda, ou que a esquerda é pior do que você. Você é do partido tal, você é da família tal, você é do país tal, você é da condição tal, está achando que é melhor do que o outro. Não, todos estão numa única condição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem da glória do Senhor. Eu preciso do Senhor. Deus, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor que o meu vizinho, mas o que o meu vizinho está fazendo é uma coisa absurda. O que o fulano está fazendo, não sei, meu Deus, eu não sou melhor do que ninguém, Senhor. Eu careço da glória do Senhor, eu careço do sangue do Cordeiro, eu preciso de um lugar de humildade, eu preciso de um lugar de arrependimento. Senhor, eu decido viver esse tempo alinhado com o Senhor. Vigilância. Eu decido viver nesse tempo alinhado com o Senhor. Missão. Eu decido viver nesse tempo alinhado com o Senhor. Discernimento. Eu decido viver nesse tempo alinhado com o Senhor. Arrependimento. Versículo 6, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Parece outro assunto, parece outro capítulo, parece outro texto, tem nada a ver, mas o Senhor está numa sequência de exposição aos seus discípulos. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa videira e não acho, pode cortá-la. Por que ela vai ficar ocupando inutilmente a terra? Então, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Essa é uma outra mensagem muito profunda. Mas eu queria apenas colocar 2 questões. Há muita gente aqui entre nós, hoje, aqui nesse auditório, ou assistindo ali pela internet, que fica dodói por qualquer coisa, que se chateia por qualquer coisa, que se magoa por qualquer coisa. Há muita gente que perde a paz, perde a paciência, perde a alegria por muito pouco. Por poucas coisas o diabo rouba muita coisa. Há muita gente vulnerável demais a tudo que está acontecendo. Há muita gente dodói. Há muita gente fraca. Há muita gente que não põe a mão, não ajuda, não toma iniciativa. Eu não tenho nada com isso. Há muita gente inerte, há muita gente infrutífera. E quanto mais dominados pela mídia, quanto mais dominados por aquilo que se publica, quanto mais dominado pelas notícias de hoje, quanto mais dominado pelas mídias de hoje, quanto mais dominado pelos aplicativos, pelos algoritmos de hoje, mais inerte as pessoas vão ficando, mais sensíveis, mais dodói, mais afetadas, mais compartimentadas assim, esse é o meu território, esse é o meu governo, isso aqui ninguém toca, ninguém entra, eu me defendo, mais isoladas vão ficando. E o Senhor vem e coloca essa parábola no contexto aqui. E o viticultor diz assim, Senhor, dá-me mais 1 ano. Eu vou colocar adubo nas raízes desta pessoa. Eu vou gerar cura nessa árvore. E daqui 1 ano, ao invés de estar dodói, ela está dando fruto. Ela se encontrou com o parente que mais fala mal e que mais magoou ela, mas agora ela que está dando fruto, ela que está sendo canal de bênção, de amor, de perdão, de graça, de instrução. Ao invés de murmurar, de reclamar, ao invés de se afetar, ao invés de ficar constrangido, complexado, menosprezado, essa pessoa está dando fruto. Esse tempo do anticristo é o algoritmo, é o sistema que diz o que você vai comer, o que você gosta, o que você vai assistir, o que é bom para você, o que é bom. E as pessoas estão indo. Guarde bem isso, preste atenção nisso. E nesse tempo da volta de Cristo, o anticristo vai pôr todas as suas cartas, toda a sua força para
conquistar, para aprisionar as pessoas. E essa é uma estratégia dele. Não se deixe levar pelo que você sente, pelo que você acha, pela sua história, pelas magoinhas, pelos fulano, pelo que você vê nas pessoas, pelo que você acha disso, acha daquilo. Seja alguém que está acima de tudo isso. Seja alguém que está guiado pelo Espírito Santo. Seja alguém que tem o Espírito de Deus dentro de si. E agora começa a dar muito fruto. Porque essa sociedade vai precisar de gente, não apenas evangélicos. Essa sociedade vai precisar de gente cheia do Espírito Santo. Gente que faz diferença, gente que frutifica em qualquer contexto. Eu quero proclamar isso sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre os nossos filhos. Nós seremos servos do Altíssimo, gente que frutifica. E o Senhor continua falando. Versículo 10, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. O tempo aqui cronológico é outro, o lugar é outro, mas o Senhor diz assim, esse texto vai ficar nesse lugar, num conjunto, num contexto, para vocês entenderem um rio, um fluxo de discernimento, de revelações. E ele disse, olha, numa das sinagogas, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhes, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. Disse-lhes, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. O que é que as pessoas viam? A mulher com fluxo de sangue. Uma mulher doente, uma mulher enferma. E havia ali uma faixa de questões biológicas. A mulher vai a Jesus pedindo cura física. Mas o que foi que Jesus estava vendo? O que era que Jesus estava vendo? A quem Satanás trazia presa. Eu posso ir para um extremo e falar que toda doença é o diabo que está ali. Eu posso ir para outro extremo e falar que tudo é natural. Ou eu posso buscar discernimento do Espírito. E entender o que se faz com o que é biológico e o que se faz com o que é espiritual. Isso diz respeito à autoridade. Siga comigo. Põe as palavras aí, por favor. Põe as palavras. Vigilância. Diga vigilância. Missão. Discernimento, arrependimento, frutificação e agora autoridade espiritual. Esse é o tempo da igreja se levantar. O avivamento que a gente ouve falar tanto não é auditórios cheios em congressos espetaculares. O avivamento é pessoas cheias de autoridade espiritual. Não é o pastor da igreja, não é a reunião da igreja, embora o pastor vai ter, embora a reunião da igreja, Deus vai se mover. Mas você, onde você estiver, discernindo e tendo autoridade espiritual. Senhor, dá-me discernimento às coisas que acontecem lá em casa. O bêbado, o adultério, a pobreza, o endividado, os conflitos, as separações, os desafios emocionais, os desafios financeiros, os desafios profissionais. Dá-me discernimento, porque esse é o tempo de eu ter autoridade no mundo espiritual para não apenas ver a enfermidade, mas ver o que o diabo faz por trás de todas essas coisas físicas. E eu quero isso para a minha vida. Esse é o tempo de autoridade espiritual para a vida da igreja. Nós sairmos nessas ruas, nós estarmos aqui sábado que vem, e eu quero incentivar você, mais do que isso, eu queria convocar você, a igreja toda, sábado que vem, de 13 às 17 horas aqui.
Porque nós vamos receber várias pessoas, estão divulgando para que venha a vila, venham as crianças, venha o bairro, e homens vão abordar homens que estarão aqui para orar, para perguntar, para anotar o nome, para se oferecer, para ajudar, para servir. Quem sabe Deus vai te pôr alguém que você vai poder semear, ofertar, quem sabe você vai ajudar, instruir, quem sabe você vai começar a orar e ganhar essa vida para Jesus. Mães, mulheres, as mulheres da igreja vão abordar e vão cercar as mulheres aqui na rua. Quem é você? O que você precisa? Onde você mora? Eu quero orar por você. E os jovens, as crianças, todos nós. Se você não vier, irmão, você está dizendo assim: ou eu tenho um compromisso impossível de ser mudado, ou eu tenho algo de mais importância a fazer, ou eu não quero isso. Mas é a oportunidade que eu e você temos de estar aqui e semear. Às vezes você vai poder passar 1 hora, 2 horas só aqui. Às vezes você vai poder passar meia hora, vai vir aqui interceder, orar. Nós vamos ter isso aqui cheio de crianças. Nós vamos fazer diferença. Nós queremos exercer como igreja a autoridade espiritual nesse lugar que Deus nos plantou. E quanto mais você tem experiências, irmão, quanto mais você vê Deus agindo em você e através de você, mais você cresce. Elias estava dodóizinho, feridinho, todo tristinho na caverna dele. O Senhor falou assim: então tá bom, toma aqui a comida, dorme um pouco. Daí a pouco Elias acordou todo. O Senhor falou assim: levanta, vai lá na viúva de Sarepta e faz isso. Ele foi trabalhar e daí a pouco estava Elias energizado pelo Espírito Santo de novo, e daí a pouco já estava no alto do Monte Carmelo proclamando para toda a nação. Acaba com os com as quando você entra no reino e começa a operar e trabalhar e servir. Você começa a ver as dificuldades que o outro tem, você começa a ver as bênçãos que Deus já te deu, você começa a ver o Espírito do Senhor que habita em você, você começa a ver a instrumentalidade de Deus em você, você para com as besteiras, para com os mimimi, para com as coisas, e começa a dizer: eu sou servo do Altíssimo, eu posso agir, eu posso fazer diferença, sal e luz nessa terra, nessa sociedade. E esse é o tempo para a manifestação, não das instituições, não da religião, mas de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Frutifique, irmão, e tenha autoridade espiritual. Na sequência, o Senhor diz: aqui é semelhante ao reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se aos seus ramos. Eu não sei o que vai ser, como é que vai ser o Brasil agora, eu não sei do meu trabalho, eu não sei o que, meu Deus, é agora o que vai fazer. Eu acho melhor a igreja não fazer, eu acho melhor a gente não comprar, eu acho melhor não investir nisso, eu acho melhor esperar. Não, uma semente de mostarda é o suficiente para eu ter fé. Qual fé? Fé em quê? Eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Redentor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quais são os planos dele, eu sei qual é a ação dele, eu sei debaixo de quem Satanás, o anticristo, ou qualquer um dos seus homens e mulheres dessa terra, seja lá no Oriente Médio, seja aqui em Brasília, não importa qual deles, quem deles, está debaixo do governo do meu Senhor. Eu sei das promessas que o Senhor tem para mim como filho, para mim como igreja. O Senhor vai guardar, o Senhor vai proteger, o Senhor vai me prosperar, e eu vou ser sal e luz nesse tempo, mais do que em todo o tempo da minha vida, mais do que em qualquer outra circunstância. Eu vou me levantar com autoridade, cheio de fé. E o Senhor continua dizendo, verso 22, passava Jesus por aquelas cidades e aldeias, e ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, íamos aos cultos, eu tocava, eu era pastor, eu fazia isso, eu ensinava nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais as iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. A palavra do Senhor, o Senhor nos chama, em Hebreus capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor, esse é um tempo de santificação. Põe de novo as palavras, por favor, Carol. Senhor, eu quero viver vigilância nesse tempo.
Eu quero viver missão nesse tempo. Eu quero viver discernimento. Eu quero viver arrependimento. Eu quero viver frutificação, autoridade espiritual, fé. E eu quero viver experiências de santificação. Nessa semana, seja na oração terça-feira, seja nas células quinta-feira, seja sábado aqui no evangelismo, na rua de lazer, você e eu temos oportunidade de pôr em ação aquilo que o Senhor está nos dizendo para esse tempo. O Senhor Jesus está dizendo exclusivamente à sua igreja, e não é só aqui dentro desse auditório, é no mundo todo. O que fazer nesse tempo do fim? Porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está prestes a voltar. Não significa que é daqui a 3 dias, daqui a 5 dias, é esse ano ainda, e então eu paro tudo. Não, não. Significa que sua vinda é tão breve, tão iminente. Assim como todas as coisas que estão profetizadas já estão acontecendo. E eu preciso me alinhar, eu preciso reagendar minha vida, meus valores, minhas prioridades, meus investimentos, meu tempo, minha energia, meu pensamento, minha adoração, meu culto. Eu preciso realinhar minha vida diante do Senhor. E eu tenho um roteiro de palavras. Eu quero incentivar você a ouvir na internet novamente essa ministração e ir por esse roteiro. Eu quero esses tópicos aqui na minha vida, Senhor. Convido você a ficar de pé.